Você já sentiu como se seu passado ainda te assombrasse? Como se, por mais que tentasse, nunca fosse digno do perdão de Deus? Como se seus erros fossem como nuvens escuras cobrindo sua vida, impedindo que a luz do Senhor brilhasse sobre você? Se você já sentiu isso, saiba que essa é uma das maiores ciladas do inimigo. Ele quer que você acredite que é indigno, que nunca será bom o suficiente. Mas hoje, Deus te faz um convite poderoso. Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te reme. Isaías 44, 22. Essa promessa não é apenas uma palavra bonita, ela é a verdade de Deus para a sua vida. Ele não simplesmente empurrou seus pecados para debaixo do tapete. Ele os apagou. Eles deixaram de existir. Quero dedicar a ti. Mas, e agora? Ainda arde em você esse mesmo amor? O peso da culpa, como as nuvens que escurecem o céu. A Bíblia compara nossos pecados a uma nuvem. Pense nisso. Nuvens aparecem de diferentes formas e tamanhos, assim como os nossos erros. Algumas são pequenas, passageiras. Outras são densas, carregadas, capazes de trazer tempestades. O pecado nos separa da luz de Deus, assim como as nuvens escondem o sol. Ele pesa sobre nossa consciência, nos fazendo viver em sombras, nos afastando da presença do Pai. E a culpa? A culpa. Como um trovão distante, ela nos lembra dos erros do passado. O diabo sussurra: você nunca será perdoado de verdade. Você não é digno de recomeçar. Mas isso é uma mentira. Se Deus já apagou seus pecados, por que você ainda os carrega? Deus não apenas dissipa as nuvens, Ele as apaga. Muitas vezes, quando pensamos no perdão, imaginamos Deus simplesmente afastando nossos pecados, como o vento que empurra uma nuvem para longe. Mas o que Ele faz é ainda mais profundo. Ele apaga. Ele elimina. Ele remove completamente. A cruz de Cristo não foi apenas um ato de amor, mas um decreto eterno. No Calvário, Jesus não apenas pagou pelos nossos pecados, Ele os anulou. Não há mais registros contra você. Deus não te vê como alguém manchado pelo passado, mas como alguém redimido pelo sangue de Cristo. Então por que ainda vivemos como se fossemos culpados? Muitos de nós fomos libertos, mas continuamos vivendo como prisioneiros. Continuamos nos afastando de Deus por vergonha, quando Ele já abriu os braços para nos receber. Deus te chama hoje. Torna-te para mim, porque eu te reme. Isso significa que o caminho de volta está aberto. Não há mais barreiras. Você não precisa mais temer a presença de Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Pare de se ver como alguém sujo. Você foi purificado. Pare de viver com medo do passado. Deus já o enterrou. Agora, a pergunta é: você acredita nisso? A hora de voltar para Deus é agora. Se Deus já perdoou, por que você ainda se esconde? Se Ele já limpou, por que você ainda carrega a culpa? Ele está te chamando. Ele quer restaurar sua alma, renovar seu espírito, encher seu coração com paz. Seja qual for o seu erro, seja qual for o seu passado, hoje é dia de voltar para Deus. Não deixe a vergonha te prender. Não deixe a culpa te afastar. Hoje, o Senhor te chama para perto, porque Ele já pagou o preço para que você seja livre. Muitas vezes, mesmo sabendo que Deus nos perdoou, ainda sentimos o peso do passado sobre nossos ombros. É como se houvesse correntes invisíveis nos puxando de volta para os erros que já foram apagados. A culpa sussurra que não somos dignos, que nunca seremos bons o suficiente, que Deus pode perdoar qualquer um, menos nós. Mas essa não é a voz de Deus. A voz de Deus não acusa, ela chama. A voz de Deus não condena, ela restaura. A voz de Deus não aponta seu passado, ela te convida para um novo começo. Quando Jesus disse na cruz está consumado, Ele estava declarando que tudo foi pago. Seu pecado, sua vergonha, sua dívida, tudo foi coberto pelo sangue dele. Então, se Deus, o justo juiz, já decretou sua liberdade, por que você continua vivendo como um prisioneiro? O diabo é chamado de o acusador. Ele adora sussurrar no nosso coração: você não merece uma nova chance. Você nunca será santo bastante. Você sempre voltará aos mesmos erros. Mas Deus te responde: ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1, 18. Se Deus te vê como alguém limpo, por que você insiste em se ver como alguém sujo?
O inimigo quer que você acredite que ainda está preso. Mas a prisão está aberta. As correntes já foram quebradas. O Senhor já apagou a nuvem dos seus pecados. Agora, só falta você decidir caminhar na liberdade que Ele te deu. Adão pecou e, imediatamente, sua reação foi se esconder. O pecado nos faz acreditar que não somos mais dignos da presença de Deus. Mas veja o que o Senhor fez. Ele chamou Adão, ele foi atrás. Isso significa que, mesmo quando erramos, Deus não nos abandona. Ele nos convida a nos aproximar. Torna-te para mim, porque eu te reme. Deus não quer que você viva fugindo. Ele quer te restaurar. Ele quer que você volte a caminhar ao lado dele sem medo. O seu passado não define o seu futuro. A sua queda não anula a graça de Deus. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e hoje Ele te diz: volta para mim. O problema não é se Deus perdoa ou não, porque Ele já perdoou. O problema é se você aceita ou não viver essa verdade. O perdão de Deus é um presente, mas você precisa estender as mãos e recebê-lo. Precisa aceitar que a cruz foi suficiente. Precisa decidir andar como alguém que foi resgatado, não como alguém que ainda está perdido. Hoje, Deus está estendendo a mão para você. Ele está dizendo: filho, não importa o que você fez. Eu já apaguei. Eu já te limpei. Agora, volta para mim. Porque você me pertence. Que essa verdade encha o seu coração. Que essa certeza te faça levantar a cabeça e caminhar com confiança. Porque a graça de Deus é maior que qualquer pecado, e o amor dele é mais forte que qualquer culpa. Pai amado, hoje eu escolho crer na tua palavra. Escolho deixar para trás a culpa, o medo e a vergonha. Escolho aceitar o teu perdão e caminhar na tua liberdade. Sei que Jesus pagou o preço pelos meus pecados. E não quero mais viver como se ainda fosse prisioneiro do passado. Senhor, fortalece minha fé para que eu não me esconda, mas que eu corra para os teus braços sempre que precisar. Obrigado por apagar minhas transgressões. Obrigado por me chamar de volta, mesmo quando eu me afasto. Obrigado pelo teu amor que nunca desiste de mim. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a levar essa palavra para mais vidas. E não se esqueça, amanhã tem mais um vídeo especial para você. Então, ative o sininho para não perder. Que Deus te abençoe poderosamente, e até a próxima reflexão.